Bem, a descoberta, antes de tudo, é um mistério. É um mistério a ser resolvido. Ninguém gosta de não entender algo. Você não vai embora e esquece. Você quer entender, e os astrônomos querem descobrir isso. Você não acha que isso seja um sinal de vida fora do nosso planeta, né? Você sabe que as pessoas falam sobre isso, que este é um sinal poderoso sendo emitido por uma civilização alienígena. Isso vai balançar o mundo. Hoje em dia, os cientistas têm muitas perguntas sobre coisas que vêm do espaço profundo, e uma delas que realmente os deixa intrigados é algo chamado rajadas rápidas de rádio, ou FRBs no inglês, que são como pulsos rápidos de onda de rádio, muito poderosos, mas duram pouco tempo. Descobertas pela primeira vez em 2007, elas têm sido um dos maiores enigmas da astronomia desde então, com muitas delas parecendo vir de galáxias muito longe da nossa, e ainda não sabemos ao certo de onde vem ou o que as provoca. Elas são intrigantes para os cientistas por 3 motivos principais. Primeiro, elas são raras, aparecendo apenas algumas vezes por dia em todo o céu, e muitas vezes não se repetindo. Eu diria que ao menos uma vez em cada década, astrônomos descobrem um tipo de evento misterioso. Por exemplo, na história da astronomia, os pulsares foram uma inesperada explosão misteriosa de raios gama e assim por diante. No século XXI, a surpresa misteriosa é as rajadas rápidas de rádio, que é algum evento muito energético que acontece a uma grande distância que observamos aqui na Terra, como um breve pulso de ondas de rádio vindo de muito longe. Segundo, elas são extremamente curtas, durando apenas alguns milissegundos, o que torna difícil detectá-las e estudá-las. E terceiro, elas são diversas, com diferentes características como frequência, intensidade, polarização e dispersão. Alguns desses sinais acontecem em padrões regulares ou irregulares, enquanto outras são únicas. Algumas parecem vir de galáxias próximas ou da nossa própria galáxia, enquanto outras vêm de galáxias muito distantes ou regiões desconhecidas. Os cientistas têm várias teorias sobre o que pode causar essas FRBs. Alguns pensam que elas podem estar relacionadas a objetos astronômicos conhecidos, como estrelas de nêutrons e buracos negros, enquanto outros especulam que pode ser indicativos de fenômenos ainda desconhecidos ou até mesmo civilizações extraterrestres. Como eles chegaram a essas conclusões? As hipóteses que tentam explicar a origem das FRBs. Para entender melhor esses sinais, os cientistas analisam várias características deles, como o tempo que levam para chegar até em nós em diferentes frequências, quanto tempo duram em cada frequência, quanta energia carregam, a direção em que apontam e como mudam com o tempo. Apesar dos cientistas terem algumas ideias sobre o que poderia causá-las, nenhuma dessas ideias consegue explicar completamente a sua origem. Entre elas estão as estrelas de nêutrons em rápida rotação, um tipo de estrela muito pequena e densa que pode girar muito rapidamente e ter campos magnéticos extremamente fortes e podem produzir sinais estranhos quando estão em locais com muita energia ou matéria. Essa ideia parece se encaixar bem com os sinais que vêm da nossa galáxia, mas não explica aqueles que vêm de outras galáxias. Entre as hipóteses também está a fusão de estrelas. Quando 2 estrelas de nêutrons colidem, elas podem explodir e liberar uma grande quantidade de energia e ondas de rádio. Isso faz sentido para explicar os sinais que acontecem apenas uma vez, mas não explica para os sinais que se repetem, pois a fusão é um evento único e irreversível. A terceira ideia também inclui a transformação de uma estrela de nêutrons em um buraco negro. Isso acontece quando uma estrela de nêutrons que gira rapidamente entra em colapso sobre o seu próprio peso e se torna um buraco negro. Esse processo pode gerar sinais de rádio, mas novamente não explica os sinais repetitivos.
Devido à natureza misteriosa e pouco compreendida dos buracos negros, alguns cientistas acreditam que elas podem estar envolvidas em fenômenos que geram sinais de rádio, como uma estrela de nêutrons sendo engolida por um buraco negro, ou até interações com a matéria escura. Mas como nenhuma dessas ideias detalha completamente o fenômeno, a possibilidade de civilizações alienígenas avançadas serem a origem das FRBs nunca foi descartada. Em novembro de 2012, astrônomos do Observatório Arecibo, em Porto Rico, observaram esse clarão ofuscante de luz que se repetia. Eles não tinham ideia do que era ou de onde vinha. Eles continuaram pesquisando e descobriram que esse flash brilhante era tão brilhante que tinha o poder de 500 milhões de sóis. Os sinais de rádio misteriosos que podem ter origem em comunicações entre civilizações distantes. Alguns pesquisadores exploram a curiosa ideia de que os sinais de rádio possam ser de origem de civilizações avançadas. Depois que o pulso original foi detectado em novembro de 2012, ele brilhou novamente em maio de 2015 e então novamente em junho, várias vezes. O que levou alguns cientistas a especular que talvez não seja apenas uma ocorrência aleatória. Talvez seja, na verdade, um sinal forte sendo enviado deliberadamente por alguma civilização alienígena, tentando entrar em contato conosco. E um desses pesquisadores é o Avi Loeb, um astrofísico da Universidade de Harvard, conhecido por sua busca por vida inteligente no universo. Loeb propõe que os sinais podem ser evidências de tecnologias avançadas usadas por civilizações para propulsão ou comunicação. Esses sinais de rádio são incrivelmente poderosos, carregando uma quantidade de energia equivalente ao que o Sol produz em 3 dias, tudo compactado em apenas 1 milissegundo. Esse nível de energia permite que os detectemos mesmo quando vêm de galáxias extremamente distantes, a bilhões de anos-luz da Terra. Isso sugere que a fonte por trás desses sinais deve ser algo extremamente potente e eficiente em sua utilização de energia. Loeb especula que essa fonte pode ser deliberada, o que significa que os FRBs podem ser geradas ou controladas por uma civilização avançada com um propósito específico, como comunicação ou até mesmo a transmissão de energia. Durando apenas alguns milissegundos, esses sinais podem ser utilizados para transmitir informações usando algum código binário, que é uma forma universal de linguagem, onde é possível conter mensagens complexas, incluindo números, letras, imagens ou até mesmo sons. Esses sinais podem assim servir como um meio de comunicação entre diferentes civilizações no vasto universo. Devido à sua brevidade extrema e à raridade desses sinais, é possível que isso seja explicado pela chamada hipótese da Floresta Negra, que sugere que o universo é um lugar potencialmente perigoso e hostil, levando civilizações a se ocultarem ou a usarem essas tecnologias com extremo cuidado e discrição para evitar a detecção por possíveis ameaças. Assim, as civilizações que emitem ou as usam podem estar tentando minimizar sua exposição e vulnerabilidades. O que estaria dando certo, já que desde 2007, quando as detectamos pela primeira vez, não conseguimos descobrir exatamente as suas origens. Por outro lado, as civilizações mais avançadas que possuem a capacidade de detectar e decifrar esses sinais podem optar por não respondê-los, pois isso poderia atrair a atenção de eventuais ameaças. Essa teoria intrigante também lança luz sobre a questão do porquê não encontramos sinais de comunicação por todo lado, quando exploramos o céu em busca de indícios de vida na Via Láctea, mesmo com as previsões sugerindo que a nossa galáxia possa abrigar dezenas de civilizações, tanto hostis como amistosas. Essa é uma hipótese curiosa, mas também um tanto sombria e perturbadora. Se em último caso, assumirmos que as FRB são de origem alienígena, com esses sinais de rádio sendo muito variados, tendo diferentes propriedades como frequência, intensidade, polarização e dispersão, e com alguns deles se repetindo em intervalos regulares ou irregulares, enquanto outros sendo únicos, com alguns vindo de galáxias próximas ou da nossa própria galáxia, e enquanto outros vêm de galáxias muito distantes, essa diversidade pode ser resultado das diferenças entre civilizações que as criam ou as usam. Isso inclui o quanto essas civilizações são avançadas tecnologicamente, como lidam com a energia, objetos no espaço, exploração espacial e codificação de informações. Os sinais que se repetem são os que mais intrigam os cientistas,
porque curiosamente eles aparecem em momentos diferentes, às vezes regulares e às vezes não tão previsíveis. Isso complica bastante quando tentamos entender o que está por trás deles. Alguns pesquisadores têm uma ideia interessante, a ideia de que esses sinais repetitivos podem ser como faróis cósmicos, sinais deliberados enviados por civilizações extraterrestres para mostrar que estão por aí. Um exemplo de farol cósmico aconteceu no filme Contato de 1997, baseado no livro de Carl Sagan, onde recebemos um sinal de rádio de uma estrela distante que carrega informações sobre uma civilização avançada. E todos viajam para cá pelo sistema de transporte que vocês construíram? Não construímos. Não sabemos quem foi. Sumiram muito antes de chegarmos aqui. Talvez um dia voltem. Na vida real, temos algo parecido com o projeto Breakthrough Listening, onde procuramos sinais de rádio que possam ser enviados por civilizações distantes. Segundo essa ideia, os FRBs repetitivos poderiam ser uma forma única de comunicação, um jeito de dizer olá às outras civilizações no universo. Há também a possibilidade de que esses sinais tenham causas naturais, como explosões de estrelas ou buracos negros, mas estejam sendo modificados ou usados por civilizações avançadas. Isso explicaria a variedade de padrões que observamos. Se esses sinais realmente forem uma forma de comunicação, eles podem nos revelar informações sem precedentes, bastando descobrirmos como elas estão codificadas. Da mesma forma que usamos zeros e uns para enviar informações entre nossos dispositivos, os sinais de rádio misteriosos podem usar uma espécie de código binário para representar símbolos que talvez façam sentido para as civilizações que os estão emitindo. Recentemente, um estudo envolvendo o radiotelescópio Chime no Canadá, que é capaz de detectar FRBs em uma ampla área do céu de uma só vez, encontrou 25 fontes dessas rajadas rápidas de rádio que se repetem. Essas fontes repetitivas são especialmente interessantes porque nos permitem estudá-la de uma forma mais detalhada. Esses sinais foram detectados em um período de 6 meses de observação, e todos eles parecem vir de galáxias distantes. No entanto, a origem exata desses eventos cósmicos ainda continua sendo um grande mistério. O estudo mostrou que os que se repetem e os que não se repetem têm características diferentes. Além disso, eles parecem vir de lugares diferentes no espaço em comparação com os FRBs que não se repetem. Essas diferenças sugerem que os que se repetem podem ter uma origem distinta dos que não se repetem. O Chime é um telescópio especial, porque pode detectar muitos desses sinais em uma ampla área do céu de uma só vez. Isso é importante, porque os FRBs são eventos raros e difíceis de captar. Então, quanto mais área do céu conseguimos observar, mais chances temos de detectar esses eventos, o que, por sua vez, nos ajuda a entender melhor o que está por trás desses fenômenos.